Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e hoje nós temos aqui outro pedaço da história da produção nesse país. Eu sou a Tati Galvão, sou produtora executiva, e se você gosta de produção executiva, escuta esse programa até o final. Olá, eu sou o Ricardo Tenente, sou produtor executivo, às vezes sou produtor técnico e digo, não grite, melhore seus argumentos. Boa, porra. Aí sim, aí eu vi vantagem, meu amigo. Como diria o nosso querido amigo Álvaro Nascimento, que já foi citado em outros episódios, o problema real das coisas são os detalhes. Eu falo muito isso. Eu tô sabendo. Eu gosto muito dessa frase. Aliás, são 3 frases que eu uso muito. Eu sempre cito essas frases e, na verdade, são 4 agora com a primeira que eu falei. Mas eu sempre cito frases porque eu sinto que, às vezes, você pode sintetizar um pensamento no meio de uma confusão, porque numa produção executiva, às vezes você tem que ter um argumento forte e uma frase, às vezes, sintetiza aquele argumento, ao invés de você ficar perdendo tempo para explicar. É isso. Tenentão, ó, primeira coisa, deixa eu te agradecer por você estar aqui com a gente, de você ter aceitado e ter ajustado o seu horário em meio à sua mudança de casa, enfim, muito obrigado por estar aqui com a gente. De nada, imagina. Nesse início de programa, eu queria que você falasse primeiro seu Instagram ou alguma outra rede que você queira divulgar. Eu queria que você falasse para quem está escutando a gente quantos anos de profissão você tem e com quem você atua hoje ou o que você está fazendo hoje, porque eu sei que hoje você já não acompanha mais artistas, mas tem a sua empresa. Então, pra gente dar esse panorama, pra gente startar esse papo de verdade. Na verdade, assim, eu não me preocupo muito com mídia digital, sabe? Eu sei que é importante, sei lidar com as mídias digitais quando eu preciso delas, mas eu não tenho essa necessidade da mídia digital na minha vida. O meu Instagram é Ricardo Tenente, ele é fechado porque eu coloco coisas para os meus amigos pessoais ali, coisas que eu acho que tenham relevância. Eu não tenho essa escravidão de ter que postar para ser seguido. Sim. E, assim, eu trabalhei em shows, eu trabalhei com todo mundo, em teatro, cinema, televisão, com muita gente. E em show eu trabalhei com Chico Buarque, com a Maria Bethânia, com o Caetano Veloso, com o Milton Nascimento, com a Ney Matogrosso. Fiz caçar no lançamento do show dela. Só aí. Tá bom. Eu acho que é razoável, o currículo é razoável. Tem o Jota Quest, tem o Rapa, tem o Cidade Negra, tem o Lulu Santos, Roberto Carlos. E eu nunca fui mandado... Gente, esse foi o programa de hoje, beijo. Então, assim, eu, na verdade, não é que eu não esteja trabalhando com artistas. Eu trabalho com artistas também, sabe? O que acontece é que eu estava fazendo o Chico Buarque, quando o Chico parou a temporada dele, eu estava fazendo o Jota Quest, saí para fazer o Chico, e quando o Chico parou a temporada, eu resolvi parar um tempo, foi em setembro, falei, vou ficar parado até dezembro, para preparar a minha empresa, que seria uma empresa de agenciamento e vendas de show. Aí eu comecei, em 2019, a preparar um festival junto com as pessoas da minha cidade, que foi o Conecta. A gente lançou ele em agosto. Então, durante o mês de 2019, a gente preparei junto com ele o Conecta, que deu muito certo. E aí, enquanto isso, eu comecei a me preparar para vender show, que eu achava o seguinte, eu estava já começando a achar que estava cansativo para mim, pegar voo todo dia, aquelas coisas todas, e me preparei para começar 2020 com isso também. Mas aí veio a pandemia e aí eu resolvi tirar, de certa forma, umas férias sabáticas, dar uma reavaliada, uma estudada em algumas coisas, analisar algumas coisas, entendeu? E foi importante, porque eu fiquei enfiado em shows há 36 anos. Então, quer dizer... Que beleza. Chega uma hora que você tem que parar também para curtir o que você fez, né? Senão você só fica fazendo. E aí... Você está trabalhando com isso há mais tempo do que eu tenho de vida, Tenente. Pois é. Na verdade, é uma coisa que eu sempre falo que eu acho muito interessante. Eu sempre quis ser ator. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu sou do interior de Minas Gerais. Eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar como um ator. Eu queria ser ator. E a música me escolheu. Sabe, eu trabalhei muitos anos em loja de disco e eu trabalhei como DJ durante 5 anos, que na verdade eu fui discotecário. Eu brinco, eu não conto que eu fui discotecário, que eu entrego a idade se eu falar que eu fui discotecário. Então, assim, porque naquela época dizia o DJ, não era DJ, era discotecário. Meus irmãos são músicos, todos são músicos, todos tocam violão, guitarra, bateria, e eu fui pra arte, mas a música quis que eu ficasse com ela. Então, assim, pelo fato de eu ter trabalhado tantos anos em loja de disco, e muitos anos como DJ, eu tenho uma herança musical muito boa e um ouvido muito bom. Meu ouvido é muito bom. A base é bem construída, né? Não, eu conheço sertanejo, bom sertanejo, eu conheço a música sertaneja, eu conheço a música clássica, eu conheço, sabe, o pop, eu conheço o funk, eu conheço. Eu sei analisar se o cara afinou, desafinou. Né? Quer dizer, é uma coisa que eu aprendi ouvindo, né? Você vai ouvindo música, você vai educando o seu ouvido. Assim, tudo se educa, né? Tudo se educa. É isso. Eu fico vendo, às vezes, nos grupos que eu participo, muitas pessoas querendo que se
faço alguma coisa. Eu acho assim, o que tem que ser feito, que nós precisamos todos entender claramente, é que não adianta nós cobrarmos do governo que algo seja feito, porque não depende só do governo. Tem que partir da gente, tem que partir de cada um e da nossa educação, né? Da nossa educação, tem que partir da comunidade médica, científica, para dizer o que tem que ser feito. Precisa ter um protocolo. A gente é muito indisciplinado. Ninguém está seguindo uma disciplina, ninguém está seguindo um padrão. Está todo mundo cabelo barata voa, sabe? Quer dizer, nós que somos produtores sabemos que isso não funciona assim. Ao invés da galera se unir para pensar no coletivo, tá cada um atendendo a sua necessidade de forma individual, né? Vamos colocar no nosso universo. A sensação que eu tenho é que cada técnico chega no aeroporto no voo que quer, chega lá na cidade e liga, cadê meu carro? Não está meu carro aqui. O técnico de luz vai montar a luz, os técnicos de luz não chegaram para montar, ele fica lá esperando. É mais ou menos isso. Eu sou um cara organizado. As coisas que o Álvaro, nós dois começamos praticamente juntos. Mas ele usa muito uma frase minha, porque uma vez, eu nunca tinha feito produção técnica sozinho. Eu sempre fiz produção técnica junto dos artistas que eu fazia produção executiva. E o Álvaro um dia me chamou para fazer produção técnica do Lulu Santos. Eu falei, mas eu não faço, o meu cachê é de produtor técnico, executivo. Ele me pagou o cachê de produtor executivo para fazer produção técnica. E aí eu falei, bicho, foram as minhas férias, porque eu fazia tudo. Normalmente agora eu só fazia produção técnica. Eu só cuidava daquilo. Eu era aquele cara que chega para academia diária. Era uma maravilha falar isso para ele. Academia diária. A gente está sempre cobrando de nós a diária. Exatamente. Olha, aproveitando que a gente passou por alto nesse assunto de pandemia... Depois a gente volta nele, eu acho que ele é profundo. É, muito. E ele também não é o foco principal aqui, eu acho. Acho que o foco principal é mais falar sobre a tua experiência mesmo, Tenente, pra gente poder... Mas ele acaba sendo, sabe? Ele vai acabar sendo porque ele impactou demais o nosso mercado. O nosso mercado só existe se houver aglomeração. Sem aglomeração não tem arte, né? Como é que você vai fazer arte sem aglomeração? Exatamente. Aglomeração você tem que ter arte. Você tem que ter pessoas no museu, você tem que ter pessoas no balé, você tem que ter pessoas no teatro. Qualquer plateia. Você tem pessoas indo na livraria comprar livros, você tem que ter pessoas para ir no cinema, quer dizer, a arte necessita da aglomeração. É muito louco as pessoas não darem importância a algo que gere tanto dinheiro, tanto emprego, tanta renda e fica meio relegado a segundo plano, às vezes, nesse país. As frases que eu uso no mercado, que eu acho muito importante nós temos, todo produtor precisa saber que ele tem que ser aquele cara que acorda de madrugada e acorda bem, porque 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eles vão te ligar e você vai dizer, alô, o que foi? Pois não, peraí, vou olhar isso. Porra, cara, agora é hora de ligar, se você vai falar desse jeito, não entra nesse mercado. Exatamente. Então eu digo assim, o diabo mora no detalhe. As coisas grandes todo mundo vê, todo mundo enxerga. O palco grande então, mas a bateria ou a pilha para botar no microfone, se você não prestar atenção, não tem show. Se você chega no ginásio, não procura o cara que apaga a luz na hora que vai começar o show fica esperando achar aquele cara naquele espaço enorme. É o detalhe que você tem. Se você marcou um assento mal marcado pro seu artista, ele vai chegar mal-humorado no show, o músico vai chegar mal-humorado, o técnico vai chegar mal-humorado. Então você tem que fazer bem feito. Não é pro artista, é pro artista, pro técnico, pro músico e pro carregador, que é quem faz a coisa andar. São detalhes que fazem a diferença, o tratamento com as pessoas. O segundo, tome prejuízo financeiro. Você recupera. Isso aí. Não tome prejuízo artístico. Se a pessoa começar a falar que você pisou na bola, o mercado não vai querer você. Por que ele vai querer? E o terceiro, por último, mais ou menos importante, que eu já falei em outras lives, é que um sim é um sim, um não é um talvez. É quando você fala de argumento, muitas vezes, quando você está certo, você chega para a pessoa certa, explica certamente, às vezes é um não para o cara, mas por que chega um sujeito? Porque tem a coisa do impasse. Em produção, você não pode deixar criar o impasse. Não pode ter impasse em produção, porque, gente, eu sou de uma geração que não tinha celular. Sim. E não tinha problema. Não existia problema. Eu vou contar para vocês que você chegava num lugar para pegar um voo. Se o avião cancelava o voo por algum motivo, você tinha que esperar todo mundo chegar no aeroporto. Não é o que você pudesse fazer. Você ia fazer um show na praia de Copacabana, para você fazer uma ligação, você tinha que atravessar o aterro do Flamengo naquele movimento infernal, correndo para fazer uma ligação. Então, assim, muita gente fala, a gente resolve tudo. Não é que eu resolvo tudo. Eu sei respeitar as pessoas. Eu sei falar com as pessoas. Eu sei entender o problema do cara e contra-argumentar com o problema dele para que ele resolva o meu. E esse bom senso em produção, ele é fundamental. Total. Porque não adianta você chegar e gritando para chamar atenção sobre... Eu chamo isso de marketing do erro. O produtor que grita muito no palco para mim, não é o produtor certo. Porque se eu tiver que gritar no... Eu fiz a produção mal feita. Com certeza. Né? Caramba, ninguém viu isso. Eu não vi isso. O Álvaro também, eu fiz curso com o Álvaro, já trabalhei com ele em outros eventos. Uma coisa que ele fala muito no curso dele também é o seguinte: o cara que grita toda hora, todo momento, ele cai num senso comum da equipe dele, das pessoas que estão em volta. Esse cara grita o tempo todo, ele tá gritando só mais uma vez. Agora, o cara que não grita nunca,
que fala com vozinha baixa, com todo mundo, na hora que ele dá um grito, amigo, a coisa muda de figura. Isso é uma coisa que eu brinco muito em shows complicados. Quando tudo está muito complicado, ganha quem grita mais alto. Quando eu tenho que chamar a atenção de um técnico, de alguém, eu chamo separado. Eu não chego, você filmando, eu não tenho que expor a pessoa. Não faz sentido, sabe? E outra coisa que eu acho importante é que quem te põe no mercado, eu sempre disse isso para várias pessoas, quem te põe no mercado não é o artista, não é o empresário. Quem te põe no mercado são os técnicos. Com certeza. Você está lá no palco, você está trabalhando lá, precisa de um produtor executivo, precisa de um produtor técnico para você vai indicar o cara. Eu tenho um cara que trabalhou, alguém vai indicar você para mas não vai ser o empresário que vai falar, trabalhei, ele não está no momento ali. Às vezes o empresário nem sabe avaliar muito bem isso também. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. A arte se faz quando você faz bem alguma coisa. Isso é arte. Então, quer dizer, se eu estou fazendo bem o meu trabalho, se a Tati está fazendo bem o trabalho dela, se o Daniel está fazendo bem o trabalho dele, nós estamos em nível de qualidade com a Gal, com o Caetano, Sim. com o Milton, com o Paul McCartney. Por quê? No que nós nos propusemos a fazer, nós somos tão bons quanto eles se propuseram a fazer no deles. É isso que tem que ficar claro para nós. Você não está com o Paul McCartney porque você é bonitinho, você está porque você é competente. Se você é competente, você está no nível do Paul McCartney. Então você é tão bom quanto o Paul McCartney, só que você não é famoso. Sim, você não é uma pessoa pública, você está pelo backstage, mas a gente tem que ter essa consciência da nossa importância sem pretensão, sem falsas vaidades. Nós somos importantes, mas todos nós. Não sou eu, Ricardo Tenente, somos nós. O técnico de som, o técnico de luz, o produtor técnico. Não existe gente menos importante. Esse é o grande segredo do barato para mim. A arte é assim, são pinceladas. Mona Lisa é uma obra de arte, mas começou com pequenas pinceladas. Esse é o detalhe do show, o grande detalhe, né? Aula! Amigo, se prepara que cada resposta, cada assunto aqui vai ser uma aula diferente. Professor, olha só, eu sei que desde o início da pandemia, você é um dos profissionais que apoia o projeto Show de Solidariedade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Quando começou a pandemia, alguns amigos me ligaram, Tenente, me emprestou a grana, emprestei para um, emprestei para outro. E no meu coração já estava com uma ideia de montar um projeto para arrecadar fundos. Se você olhar no meu Instagram, um dos primeiros, isso eu não falo por vaidade, mas assim, apenas a guisa de história. Né, da história. Se você pegar o meu Instagram, eu fui um dos primeiros caras que falou do problema, chamando a atenção dos músicos, dos artistas e dos empresários para o problema. Eu acordei um dia, eu emprestei grana para um amigo, emprestei para outro. Quando eu cheguei num certo valor, eu falei, cara, eu não posso ficar emprestando dinheiro para as pessoas porque eu não vou ter renda. Sim, é isso aí. Eu preciso resolver isso de outra forma. Mas eram pessoas que eu não podia negar, sabe? E aí eu fiz um vídeo falando, olha, pessoal, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que tomar cuidado. Senhores empresários, senhores artistas, cuidem de vossos técnicos. Ninguém tinha feito isso naquele momento ainda. Quando eu falei isso, aquilo repercutiu de uma forma tal que o meu Instagram é fechado. E essa minha chamada no Instagram saiu para o mundo inteiro. Eu fiquei impressionado do poder da mídia, porque teve gente em Paris que repostou, em Portugal gente famosa repostou, na Dinamarca chegou coisas para mim do meu vídeo lá, gente, quer dizer, de repente aquilo saiu pelo mundo, as pessoas mostrando aquilo. Então o show de solidariedade foi o seguinte, a Elsa, o Tony Garrido queria fazer um projeto, ligou para a Elsa, que me ligou, e nós três fizemos, junto com o Rodrigo, sobrinho do Tony Garrido, fizemos uma reunião para criar um projeto. Eu sugeri, em princípio, um projeto chamado Cestas Básicas, que seria um projeto que a gente botaria o Tony toda sexta-feira conversando com alguém, à sexta-feira, e pediria que a pessoa seria um cantor qualquer, eles fariam, conversariam, ganhariam a grana, cantariam e pediriam a grana para a gente ajudar quem estava. O meu plano era ajudar o Brasil inteiro. Mas aí, por causa de agenda, então a conversa foi para outro nome e eu bolei um nome que seria Solidariedade. Aí o Tony, no momento, não gostou muito da palavra solidariedade. Nós transformamos em show de solidariedade. A gente conseguiu, durante 7 meses, ajudar a 105 inscritos, dando R$300 para todos eles. Está muito difícil agora. O mês passado, o mês de setembro, nós não conseguimos. Esse mês, talvez nós consigamos dar só R$100, talvez, para os inscritos. Por quê? Porque está difícil. Quer dizer, está todo mundo parado mesmo. Os artistas também estão parados. A live em si, como projeto, já não está dando a arrecadação mais que dava. Quer dizer, então o projeto é bacana, mas tem um projeto da Live Nation dando $1.000 para todo mundo. Mas esse projeto é o apoio dos artistas. O nosso aqui, alguns artistas apoiaram, mas nem todos apoiaram. Mas mesmo assim, porque tem vários projetos. Até nisso eu acho que a gente cometeu um erro. Nós devíamos ter nos unificados e feito um projeto só, né? Mas no nosso caso, esse mês a gente talvez consiga dar aí R$100 só. Até então nós demos aí, você imaginar que nós temos que conseguir R$33 mil todo mês
conseguimos isso graças ao Milton, graças ao Lulu Santos, graças aos artistas que foram entrando depois, né? O Lulu, o Orlando Moraes, foi uma gracinha. O Orlando Moraes fez uma live, não deu tudo que ele pensou, ele mesmo doou do bolso dele para ajudar as pessoas. Ai, que fofo. Foi um amor. Assim, vários artistas apoiaram, Alcione apoiou, só que no momento as pessoas não estão tendo verba. Então é um projeto bacana para ajudar as pessoas, mas eu acho que a classe artística deveria ajudar mais. Se você pensar que nós estamos dando R$300, as pessoas ficam apaixonadas por estarem ganhando R$300, que antigamente era diário de alimentação do final de semana. Nossa, sim, total. Né? Olha que ponto nós chegamos. Mas é um projeto bacana e continua ainda lá no Instagram, show de solidariedade. É só entrar no Instagram, tá tudo explicadinho como é que faz para doar. Ótimo. Quem quiser doar, quem quiser ajudar. É muito transparente. Nós não estamos usando isso para nada. Eu não ganho, a Elsa não ganha, o Tony não ganha, o Rodrigo não ganha. Nós só estamos sendo empáticos, estamos sendo solidários. E a gente agradece por isso, por ter criado projetos tão importantes como esse, que a gente, né, que está dentro desse mercado, sabe o quanto a gente está sofrendo. Então qualquer coisa importa, qualquer coisa. Nem que seja um apoio, sabe? Isso já faz a diferença. Nós pensamos o seguinte, as pessoas estavam dando cesta básica. Eu admiro muito quem conseguiu. Só que a gente, o Tony, nós todos conversando, o Tony tinha falado, olha, gente, eu acho que dar a cesta básica é muito bacana, mas as pessoas não precisam só de cesta básica. A gente bolou uma forma de dar dinheiro. A gente dava dinheiro no cartão. Então, quer dizer, a pessoa podia ir no supermercado e comprar R$300 no supermercado. Ou podia pagar uma conta. Ele podia pagar uma conta. Ou ele podia também trocar com alguém. Falar, ó, vou falar com você no supermercado, você paga o gás para mim, né? Sim, total. Foi bacana, deu certo. Vamos ver. Eu não vou desistir dele, vou continuar com ele, porque, na minha opinião, eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Na minha opinião, eu acho que isso vai até junho. É o seguinte, primeiro live que eu fiz com a Elsa, o Álvaro... É do prognóstico de dezembro, março, eu falei assim, olha, na minha opinião, isso vai até dezembro. Eu me organizei, vai ficar parado até dezembro. Aos trancos e barrancos, vendi coisas, eu cortei custos. Por quê? Na minha cabeça, se nós não mudarmos a forma de lidar com isso, pode ficar até o ano que vem inteiro. Então, assim, eu pesquisei, eu fui saber o que aconteceu com a pandemia de 1918, e o comportamento está sendo mesmo, né? Embora as condições de higiene daquela época eram diferentes, mas o vírus é outro, mas a cabeça dos brasileiros continua igual, quer dizer, falta empatia. Todo mundo tem que ter máscara. Não faz sentido alguém estar sem máscara. Não faz sentido todo mundo ir para a praia. Enfim, mas é cada um. Não pode ser assim. Nós somos uma equipe. O mundo é uma produção. Vou te contar para você, vou fazer uma analogia, me permitam. Deus criou o mundo, certo? Estava confuso o mundo, não estava? Cheio de problemas. Se você for lá na Bíblia, estava cheio de problema o mundo. O que ele fez? Ele mandou Jesus. O que Jesus era? Era um produtor. O que fizeram com Jesus? Crucificaram ele. Porque Jesus chegou, vamos dividir, vamos dar quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma, temos que amar ao próximo. Crucificaram ele. Então, quer dizer, o mundo precisa de um bom produtor, né? Um cara que faça isso funcionar, que as leis sejam cumpridas. É isso. Mas eu quero sair um pouco de coronavírus, porque eu não sei se tu tem a dimensão do quanto é importante pra gente ter você nesse programa hoje, e a gente quer saber tanta coisa sua. Claro, dentro de todos esses anos de estrada, experiência acumulada, eu queria que tu me falasse assim, o que a estrada te deu e se em algum momento tu já pensou em desistir. Várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes. Eu pensei sabe, mas ao mesmo tempo, no outro dia eu amanhecia, eu ia fazer um show e eu olhava para aquela plateia e falava assim, meu Deus, eu ainda ganho para isso. É isso, então, é isso. O que eu aprendi com esse tempo todo foi que a gente tem que estar capacitado para estar sempre aprendendo. Teve soluções que eu ouvi de pessoas muito, muito poderosas e soluções que eu ouvi de um carregador que ninguém esperava que ele fosse ter a inteligência que ele tem para resolver um problema seríssimo. Então, assim, eu vi e ouvi todo mundo que pôde ajudar, sabe? Então, a primeira coisa que eu aprendi é não seja mais realista que o rei. Não crie regras para o artista que você acha que ele gosta, sabe? Não queira ser mais importante porque você trabalha com fulano, com... Não. Um monte de gente que eu conheci, que eu acho que muita gente achou que talvez não se tornasse nada, se tornaram grandes produtores, se tornaram pessoas fantásticas. Então, assim, o que eu aprendi é que eu estou sempre aprendendo. Eu aprendi a resolver os problemas sem reclamar. Eu aprendi que trabalhar em equipe é fundamental. Eu aprendi que você tem sempre que chamar as pessoas e ser claro, porque nem sempre o que você diz é o que a pessoa entendeu. E eu acho que muitas vezes a gente discute mais pelo óbvio
do que pelo problema. Quantas vezes aconteceu de você chegar no lugar, o cara chega e vender os lugares, onde a mesa de PA não tem o que vender o lugar. Aí você vira e fala, mas a mesa de PA no meio, para você, para o cara não sabia. Já aconteceu isso, do cara não saber. Tem cara que é contratante de show, não sabe o que é ser. Então, por que saiu o tenente? O tenente saiu de uma otimização. Eu sempre gostei de trabalhar com otimização. Então, assim, o que eu aprendi foi o seguinte. Quando eu fui trabalhar com o Chico Buarque, em 88, no Canecão, eu era assistente de um diretor chamado Naum Alves de Souza, era um diretor de teatro. Eu fiz assistência de direção do Show Francisco. E o Vinícius me chamou para fazer a produção, a assistência de produção. Então eu devo muito ao Vinícius França, sempre falo isso. Então naquele tempo não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Você ia para o Canecão, você tinha que falar com você ligava da sua casa ou do escritório, marcava todo mundo e ia para lá. Se um músico atrasava, você não sabia o que estava acontecendo até o músico chegar. Por exemplo, como é que você mandava um contrato? Você tinha que mandar um contrato com um mapa de luz, um mapa, você tinha que mandar para o correio, às vezes. Sim. Até que chegasse no cara, tudo. E aliado a isso, uma inflação de 40%, 50% ao mês. Ou seja, hoje você comprava o ingresso de manhã por R$10, à tarde ele custava 12, à noite ele custava 14, amanhã ele custava 16, e aí ele subindo. Você tinha que ter um índice para poder manter esse preço até a hora da estreia. Porque senão chegava lá, era uma loucura. O que eu aprendi? Eu trabalhei com o Wolf Maia no curso de edição, de interpretação para vídeo. Então, assim, como eu venho de teatro, eu tenho um olhar de teatro, de acabamento, que os meus shows têm um padrão de qualidade muito excessivo. Você tem no palco as pernas e as bambolinas. Sabe o que são isso? Pernas e bambolinas? As pernas protegem os bastidores laterais e as bambolinas, aquelas luzes que ficam penduradas, aquelas varas, o rudimento lá para cima. Eu sempre faço questão de que as pernas estejam perfeitamente alinhadas, simetricamente alinhadas, as bambolinas na altura certinho. Eu gosto de acabamento. Eu gosto disso. Com o Wolf Maia, eu aprendi a decupar, né? Porque você ia gravar, por exemplo, esse curso do Wolf é o curso que deu origem depois à escola de interpretação dele. Aí lá surgiu o Felipe Camargo, surgiu o Guilherme Fontes, os atores surgiram desse curso do Wolf na época. Eu também era ator, mas eu fui para o outro lado. Então, hoje você fazia uma gravação de dia, dentro de um estúdio, mas era à noite. Então, quando você ia para a rua, era de dia, você ia fazer alguma coisa de dia, já tinha que decupar então, aquilo ali para ter continuidade. Aquela roupa que o cara fez hoje, uma semana depois ele tinha que estar com aquela roupa de novo. Porque na outra semana seria aprender a fazer externo. Então, cara, na verdade, a gente gravou ele chegando em casa hoje e na outra semana a gente ia gravar ele saindo para chegar em casa. Entenderam? Então, quer dizer, tinha uma diferença de uma semana na roupa das pessoas. Quando eu cheguei lá no Canecão, o Vinícius falou, nós vamos para São Paulo, vamos ficar 6 semanas em São Paulo, de quinta a domingo. Eu pensei, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou achar essas pessoas quinta-feira? Porque na quinta-feira eu passava de som, era um horário, na sexta a Casa Bem no outro horário, no sábado no outro horário e no domingo no outro horário. Então a passagem eu chego, passa som todos os dias. Mesmo hoje, com as mesas digitais, ele passa som todos os dias. Então o que acontecia? Eu falei assim, essas pessoas vão sair e vou ligar para onde? Onde é que eu vou achar o músico? Então eu fiz um cronograma, que era a decupagem das edições. 8 horas acordar, 9 horas sair, 10 horas e tal. Aí cheguei no aeroporto, o Chico pegou aquilo, 8 horas acordar, 9 horas sair, depois parece o quartel. Começou a me chamar, o Vinícius começou a me chamar de tenente, o Chico começou a me chamar de tenente, virou tenente por causa disso, porque era assim, qual é a ordem do dia? Tem amanhã acordar, toque de recolher, ele virou tenente por causa disso. Então assim, o que é o meu show? Todos os shows que eu faço produção, eu mando todas as informações para todo mundo. O chefe dos carregadores recebe meu cronograma, o cara do transporte recebe, o caminhão recebe, todo mundo sabe tudo, o hotel sabe, a hora que eu vou chegar, a hora do meu check-out, todo mundo sabe tudo. Por isso é que eu falo, se você tiver problema no dia do show, você não passou a informação direto, cara. Porque com o mundo de hoje, com celular, com tudo digital, é impossível alguém criar um problema. É impossível alguém cometer um erro. É nessa mesma pegada que vem o seguinte ponto que eu queria colocar. Há tempos atrás, era comum você sair de casa para fazer turnê que durava 3, 4 meses. Tu já fez isso com o Milton Nascimento, por exemplo. Vocês saíram dos Estados Unidos, Canadá, Europa, depois Japão, numa pegada só praticamente. Muito. Eu conheço umas 90 cidades dos Estados Unidos. Eu queria entender como é que é planejar uma produção dessa e se você entregava um livro de viagem para cada um e como é que você fazia isso sem celular e sem e-mail. É interessante entender como o mundo mudou, sabe assim? Porque o show, isso é importante, essa analogia que eu vou fazer. O show, ele era um show. Você ia assistir um show. Com o advento da modernidade, o que era o show
teve que virar um espetáculo. Quando você fazia... O Chico chegou a ficar 8 meses em cartaz com a Bethânia, 8 meses, de quinta a domingo no Canecão. Sonho de show. Eu chegava lá, quer dizer, Toquinho, Vinícius, Miúcha e Tom Jobim ficaram 6 meses com o espetáculo no Canecão, de quinta a domingo, lotado. Mas então você ia no show do Milton, ou de um desses caras aí mais famosos e tal, você tinha a lâmpada par e a lâmpada elipsoidal. E o show era muito denso, era aquela coisa bonita e tal. Então, quer dizer, com o advento da modernidade, hoje tem tanta coisa para te manter dentro de casa e tanto assim, tem segurança na rua, que tem que ter um motivo muito bom para você sair de casa. Tem que ter alguma coisa que te atrai, uma música tem que ser muito boa, uma festa tem que ser muito bem bolada, tudo tem que ser muito bem cuidado e muito bem divulgado. Então, as temporadas longas, a Bethânia, por exemplo, teve shows da temporada da Bethânia que eu saía com a Maria Bethânia, acho que eu estou falando naquela época de 15, 17 anos atrás, a gente saía por aqui, ia para Belo Horizonte, subia Salvador, Maceió, até chegar lá em cima. Ia fazer direto, sem voltar. Era comum essas turnês. Com uma diferença que era interessante, que a gente fazia essas turnês levando tudo. Levando som, levando luz, levando instrumento, tudo. Eram 2, 3 caminhões, porque não tinha equipamento lá para cima. Então, o que eu acho bacana a turma lembrar disso? A gente levava tudo, levava mesa analógica, não tinha mesa digital. Sim. Chegava lá, começava às 8 da manhã, montar. Vixe Maria, meu irmão, tem que fazer tudo todas as vezes. Todas as vezes, você começava a abrir o caminhão 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde você tinha que estar pronto para passar o som. Tinha que passar. Como a gente conseguia? Não me lembro, tem que pensar, mas conseguia. Porque às vezes eu chego no lugar hoje, já está montada a luz, já está montado o som, Sim. e o cara ainda atrasa a passagem do som. É isso aí. Então, assim, as turnês do Milton, que você me perguntou, e de outros, eu já fiz com o Chico, já fiz com o Ney, você tem 6 meses, os americanos, normalmente na Europa e nos Estados Unidos, você tem os grandes eventos, os grandes festivais, são junho, julho e agosto, que é o verão deles lá. E aí você começa 6 meses antes a mandar as informações, todas as informações, horários, passagens. Normalmente nós tínhamos lá um tour manager. Era fax? Era o quê? Fax. Na verdade, começou com Telex. Era um aparelho que era o arremedo do fax. Sim. Ainda. Telex. Ontem mesmo, numa reunião com um amigo meu, eu disse que o fax foi a maior invenção de todas até hoje. Porque se você não tiver celular, se você não tiver energia para trabalhar com o seu computador, você pode mandar as informações pelo fax até hoje. Até hoje, total. Pensa pra você ver. Se cair tudo, o telefone está funcionando, você manda informação. Pois é, então, assim, qualquer coisa que você vai fazer fora do Brasil, a diferença que nós temos é o seguinte: o Brasil não tinha assinado o acordo com a ATA, que é a ATA, que é o carnê. A ATA, ela tem um acordo que você entrando nos Estados Unidos, você vai para a Europa, para todo lado, para aquele carnê. E nós não temos. Então, muitas vezes, as pessoas do Brasil fazem uma confusão com essa história da liberação do show. Quando você faz a liberação de importação e exportação temporária no Brasil, você fazia liberado para sair do Brasil e voltar do Brasil, mas não te permitia entrar em lugar nenhum, você entendeu? Eles entravam porque o cara quebrava o galho. Para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um documento provando que aquele equipamento é usado, é da banda, é o carnê que eles chamam. Então, quer dizer, desde sempre, eu trabalhei sempre sabendo que para fazer viagens por fora do Brasil, você tinha que ter uma organização, porque o americano é muito organizado, eles são muito bons no que eles fazem, eles inventaram o show business. Tem uma frase, there's no business like show business, né? Quer dizer, não tem negócio, é a frase dele. Tem uma música que fala assim, there is no business like show business. Nesse momento, eu não quero entrar em questões políticas, porque é uma discussão muito longa. Os governantes precisam entender a importância que é, por exemplo, se eu ficava 4 meses fora do Brasil, hoje nós não temos nenhum cantor que fique 4 meses fora do Brasil, né? Isso não é uma crítica, isso é uma análise mercadológica. Para você chegar a ficar 3 meses fazendo os grandes festivais lá fora, não quer dizer que para ser bom tem que ser avaliado pelo gringo, não é isso. É para ser bom, você tem que ter alguma coisa para vender lá fora. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque esse mercado que nós tínhamos de vários cantores ficarem viajando para fora do Brasil, trazendo dólares e vendendo a nossa cultura, de certa forma, caiu bastante. E eles continuam vindo para cá. Eles continuam fazendo turnês. Por quê? Porque estão apostando nisso. Por que a Live Nation, a True Nation está ajudando as pessoas? Porque eles têm noção da importância que é isso. Que o mercado deles é um mercado global, né? Não é um mercado regional. Mas se eu tiver que provar para os outros que o show de solidariedade ele é importante porque precisa dar dignidade para essa galera que está sem trabalhar, é porque ainda estamos atrasados. Não teríamos essa necessidade. Então, assim, até hoje, se eu tiver que fazer uma turnê no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Portugal, ou no
pequenas turnês que às vezes a gente faz. O segredo do sucesso é a pré-produção. Se você fizer uma pré-produção bem feita, não tem erro, cara. Eu não fiz nenhum show na pandemia. Mas se eu for fazer um show na pandemia, eu vou fazer no padrão Ricardo Pereira, eu vou fazer o meu padrão de pandemia. Eu só vou criar o que eu quero. É isso aí. Porque o que nós precisamos entender também é que todos os encargos caem para o contratante. Se nós quisermos manter esse mercado, na minha opinião, aquecido, e se tiver condição de se abrir para que possamos fazer show, técnicos, músicos, artistas, empresários, patrocinadores, vão ter que ser parceiros. Não tem mais um empregador. Não dá para o contratante, o custo do contratante aumentou sobremaneira agora. Então não adianta um cara chegar e falar, eu quero 300 mil reais para fazer um show, ele vai fazer, se a casa cabe 30 mil, ele vai poder botar só 7 mil lá dentro, como é que ele vai fazer dinheiro? Não, a conta não fecha, fica inviável fazer. Agora que os teatros estão abrindo, que a gente tá vendo, agora só pode ter 50% da capacidade, 40% da capacidade. Ixi, se você continuar exigindo o que você exigia antes, a conta não vai fechar nunca. Não tem como viabilizar. Não tem como. Então, você não adianta reclamar sempre. Eu acho assim, quando você reclama do problema, você faz parte do problema. Eu dou solução. A minha solução seria o seguinte, eu investiria em shows ao ar livre, ao invés de usaria grades, porque grades minha cara, fazia para cada um seu quadrado com grades, aumentaria a entrada, porque tem que ter mais catraqueiro para poder ter o fluxo ser mais rápido, saída de emergência ser mais rápido, banheiro químico botava dentro do hospital descoberto, o banheiro químico sem cobertura, aberto, porque aí você puxava o exaustor, tirava aquele ar ali de dentro, mandava aquilo para algum lugar. Eu vou pensar como fazer da melhor maneira possível. Se eu tiver que fazer um evento, não é o governo que vai me dizer. O governo não sabe fazer show. O médico não sabe fazer show. Quem sabe fazer show somos nós. Se nós não criarmos um jeito seguro de se fazer um show, o governo não vai saber fazer. O governo não sabe fazer. Se o governo soubesse fazer show, não nos contratava para fazer showmício, não é verdade? Eu me arriscaria a dizer que governo, quando muito, sabe governar, né? Não, quiçá outras coisas. E outra coisa que precisa estar claro para nós todos, sabe assim, a nossa profissão, ela não tem lei, né, cara? A gente não tem lei. Eu fui chamado algumas vezes, ou para defender o artista, ou para defender o cara que estava entrando contra o artista, porque você é intimado. Eu odeio ir, mas eu tenho que ir, né? Porque você fica no meio de pessoas que você gosta. Mas eu sempre falei, eu não vou mentir, eu falo a verdade, né? Então, quando eu chegava lá, eu percebia muito isso, que às vezes o juiz, como é que o juiz vai julgar o que está dizendo um técnico de PA? Você não sabe a função de um técnico de PA. Não faz sentido. Como é que ele vai julgar? Como é que ele vai julgar o que faz um hold? Você não sabe o que faz um hold. É isso. Se o empresário chegar lá e falar, não, ele monta a bateria em 5 minutos. Pensar que monta mesmo em 5 minutos. Só que ele não sabe que monta em 5, tem que microfonar, tem que passar o som, tem que desmontar, tem que tomar conta, tem que consertar. Esse detalhe o cara não sabe. É bem por aí. Né? Então, muitas vezes, eu tive que sentar e explicar para o juiz, falar, dá licença, eu vou explicar o que é para o senhor julgar. O juiz entendia, estava razão. Porque é o seguinte, existe o produtor técnico, o produtor artístico, o produtor executivo. São diferentes. Você tem o hold, mas você tem também o contra-regra, que é diferente. São parecidos, mas são diferentes. Você tem o diretor de palco, que é diferente do produtor técnico. Muito diferente. O diretor de palco, ele pode ser um diretor de palco do festival, mas necessariamente ele não vai saber, talvez, a parte técnica. Pode acontecer. Então, quer dizer, nós todos temos que estar muito imbuídos de ideias. Não adianta você abrir uma casa, aí você liga pro dono da casa, quais são as medidas de segurança? Álcool gel na mão, não é isso. Como é que vai no banheiro? Como é que limpa o banheiro? Como é que sai? Como é que o ar que fala? Por exemplo, avião tem um sistema chamado HEPA, H-E-P-A. O HEPA, ele, a cada 3 minutos, ele filtra o ar do avião. Então, é menos provável que você pegue o bicho dentro do avião. Mas pode pegar. Né? Mas tem um sistema de ventilação apropriado para evitar que isso aconteça. Cara, nós estamos há quase 1 ano desse negócio. Ninguém pensou nada em que filtra o ar ainda. É isso. Ninguém pensou uma forma de purificar o ar de um grande ambiente. Não, meu amigo. Vamos ver como é que fica. Professor, a gente, quando você falou no telefone há um tempo atrás, antes da nossa gravação, para alinhar nossas agendas e tal, você estava me explicando por alto que você adaptou o cronograma que você tinha na época que trabalhava com TV e teatro e trouxe ele para os shows, e que talvez você tenha sido um dos caras que desenvolveu o cronograma que a maioria dos artistas usa até hoje. Não é pretensão, não quer ser pretensioso, porque o cronograma já existia por aí, né? Mas naquele tempo, o cronograma não era normal, porque as pessoas dos mercados, às vezes, me pediam aquele papel, manda aquele papel que você faz, sabe? Então, assim, eu percebi isso, porque, por exemplo, quando eu cheguei eu estava no Chico, em 88, eu saí do Chico e fui pro Milton. O Milton tinha um tipo de cronograma lá, mas ele era mais para equipe. O meu cronograma, eu adaptei os cronogramas para fazer ele, otimizando ele para toda a produção.
produção. Todo mundo sabe tudo, entendeu? Eu pego um cronograma, eu mando para todos eles, todos que estão envolvidos naquele show, tem que saber o que vai acontecer. Todos. Porque aí não tem problema. Todo mundo que escreveu, não leu, vale o que está escrito, né? É isso aí. Quando eu saí pro Milton, o meu cronograma ficou no Milton. Continuaram usando ele lá. Eu fui pra Betânia, meu cronograma ficou na Betânia depois que eu saí. Gente, isso é muito maravilhoso. Por que eu tô dizendo isso? Não que os outros que entraram não soubessem fazer cronograma, não é isso. Mas o que eu percebia que isso acontecia, porque eu cheguei um dia no Vivo Rio, tinha 2 artistas que iam se apresentar. E os cronogramas estavam lá, pregados na parede. A Martinha, que era a produtora do executivo na época, a Martinha olhou e falou: Tenente, você conhece esses cronogramas? Eu lembro. Eram os teus. As mesmas letras, com as mesmas cores, diagramado igual eu sempre diagramei. Era o meu cronograma e continuou lá. Então, assim, eu não digo que eu inventei o cronograma, porque seria muita pretensão minha, mas eu sou um dos que introduziram, certamente, o cronograma nesse mercado aí, eu tenho certeza disso, porque, cara, era muito gozado as pessoas pegarem aquilo e ficar, sabe, chegava lá em Recife, às vezes a pessoa nunca tinha visto aquilo. Uma curiosidade, quando eu fui trabalhar na ISA, eu tinha meu cronograma que eu fazia com a Gal, né? E aí, quando eu entrei pra ISA com o Daniel, eles usavam já um cronograma que acho que a Cris usava com o Rapa, se eu não me engano, que era um modelinho, e era um cronograma que eu já usava com a Gal, era o mesmo modelo. Que eu falei, gente, mas é igual. O do Rapa, ele era vermelho e preto, porque o do Rapa foi eu que botei o meu cronograma ficou no Rapa. É o teu cronograma, porque depois de um tempo, eu já trabalhando com Silva, a gente foi fazer um festival com a Marisa Monte, em Fortaleza, e eu tava trabalhando com a Maria Fortes. E daí, a Fefe me mandou um cronograma, eu falei, pô, igual cronograma? Ela falou, é porque a gente usa. Aí eu falei, cara, todo mundo usa o mesmo cronograma. É o teu, tenente. Não, eu acho assim, o cronograma, na verdade, ele é igual, porque o cronograma, como o show é o mesmo, né? O cronograma sempre é o mesmo. Não, é o formato. Tenho certeza que esse modelinho aí é o teu cronograma. O meu andou por aí, sabe? Ele andou por aí, porque assim, eu vou dizer pra vocês, o cronograma, por que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aprende? Quero aprender a produção. O cronograma que eu usava em 88, ele é o mesmo que eu uso hoje. É igual, só mudaram a qualidade. Então, o que eu digo para as pessoas? Show de 80, de 90, de 1950 até 2045, 2200, vai ser sempre igual, gente. Não vai mudar, não tem como você errar no show. Você pode fazer o seu, você pode fazer quem você quiser. Uma coisa que eu e o Daniel, a gente falava muito na ISA, se o nosso cronograma tivesse 100% com as informações, era porque estava tudo certo. Eu acho que você tem que fazer o seguinte, sabe? É muito importante, o cronograma que você faz para a ISA, você mantenha. O que eu faço? Todos os shows ao ar livre que eu fiz, eu fui criando o que eu precisava. Então, quando eu vou fazer um grande show, eu tenho uma ficha tipo... Checklist completo, né? O que o aviador faz? O aviador para, ele sai de Porto Alegre, ele para em Curitiba, ele vai voar de novo, ele checa tudo. Ele pega o cronograma, vamos dizer assim, ele pega o cronograma dele e checa tudo. Ele voa, chega em São Paulo. Antes dele sair, ele pega o cronograma, checa tudo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um show muito grande. Como eu já fiz Réveillon no Rio de Janeiro, fiz um show do Milton que eu viajei com 40 crianças. 40 crianças pelo mundo. Meu Deus. Você chegava em Los Angeles, você chegava em Nova York, você chegava em Tübingen, por exemplo, na Alemanha, como é que você arruma arroz e feijão para essas meninas? Já tinha que arrumar. Então tinha um show do meu chamado Missa da América Negra. Eu viajava assim com 40 crianças e mais uns 35 músicos, o Milton com a orquestra de jazz sinfônica. Só de roda de jazz sinfônica viajando pelo Brasil eram quase 60 pessoas, 40 pessoas viajando, só da orquestra. E você tinha que organizar isso. Então, assim, o que eu faço nos meus grandes eventos? Eu chamo de vademecum. O vademecum é o advogado. O advogado tem, né? Venha comigo, é o livro do advogado. Então eu olho e tem lá, show ao ar livre, vai fazer um show, precisa ter. Primeira coisa, alvará, tudo que eu preciso, sabe? Carregadores, segurança, sinalizadores, tudo. Eu vou lendo aquilo tudo para ver se todos os orçamentos que eu vou ter que fazer para que o cliente saiba. E como eu faço isso há muito tempo, às vezes também, o que é muito complicado para alguém, para você faz na hora. Eu aprendi uma coisa, que a gente não pode fazer na hora mais. Senão parece que é muito fácil, né? Desvaloriza. Não, eu fui chamado para fazer um evento lá, eu não vou dizer os nomes dessa menina, tomara que ela nos ouça, eu não vou dizer o nome dela, tomara que ela nos ouça. Ela trabalhou comigo e ela me chamou para fazer uma produção de um evento que acontecia lá no Teatro Municipal. Eu fui para uma reunião com o chefe dela. Chega lá, o chefe falou, não, porque eu vou precisar do som, quero luz, LED. Eu peguei, peraí, eu queria que você me fizesse esse orçamento, e eu tenho uma certa urgência. Eu falei, tá, pera um momentinho. Eu liguei pro Dominique, na época o Dominique, vou precisar do... Então pode ser o Dominique, a BKS, pode ser, sabe, precisa do preço, né? Então eu também,
pego o preço e sou fiel às pessoas. Se a pessoa vai lá, faz direito, eu indico ele para outras pessoas, eu faço o preço justo, quero o preço justo, né? Dominique me falou, Dominique, eu preciso de quanto é? A Dominique falou, mais ou menos isso, agora eu tenho mais ou menos isso. Liguei para a Luz, liguei para a companhia de luz, falei lá, eu preciso de luz aqui, falei, não, como é que é isso aqui e tal, me deu o preço ali. Ou seja, eu sentei com o cara, em 2 horas eu tinha dado pelo orçamento do evento dele lá no Municipal. Em 2 horas ele batendo papo, eu estava com o evento fechado, o custo fechado dos fornecedores, pronto, passei meu cachê para ele, fui embora, fiquei esperando ele me ligar, conversar, tá? Aí a vida vai e continua, você vai fazendo outras coisas. Esqueci daquilo, me ligou, esqueci. Aí eu passo um dia lá no Teatro Municipal, o Dominique lá, o Dominique descarregando, né? Ué, o Dominique. Cara. Que show é esse? Aquele show que você me ligou, você não tá fazendo dele, não? Puta não. merda. Isso aí eu nunca vi. Quando eu conheço todo mundo no Municipal, eu faço o show no Municipal, eu lá procurei lá o Serginho no palco, queria bater papo com o Serginho, tá lá o Juarez Salinão com a luz, o cara do LED, todo mundo que eu contatei tava lá. Aí a menina vem, ela me viu, ela gelou. Aí eu chamei e falei, cadê o seu tenente? Você queria conversar com você? Eu não queria falar com você, não queria falar com o seu chefe. Ele tá aí, tá, chama ele pra mim. Aí eu não sou de briga não sou mesmo. E o cara chegou e falou, escuta, lembra que a gente teve uma reunião? Pois é, fiquei te ligando e falei, eu tô aqui pra dizer pra você que eu vou tirar os fornecedores todos, são meus fornecedores, eu liguei pra eles, eu te falei, você ficou de me ligar, usou exatamente os contatos que eu te dei, a menina me puxou, tenente, sabe o que é? Eu falei, não sei não, eu vou agora, só tô falando pra você que o seu evento é hoje, mas eu vou tirar os meus fornecedores. Porque se eles fizerem isso pra você, eles não trabalham mais comigo. Mentira, não ia fazer isso nada, não. Foi só pra deixar um pânico. Aí ele me chamou, não, mas vem cá, vamos acertar isso então. Eu falei, não, cara, você não entendeu. Eu não quero dinheiro, eu não quero nem fazer e não vou fazer o que eu tô falando com você. Eu quero que você entenda que você foi um canalha. E eu olhei pra ela e falei, você não vou dizer nada, porque você é minha amiga. Você compactuou com ele. Uma pena que tenha sido assim. E fui embora rindo. Mas assim, esse tipo de coisa me incomoda profundamente, entendeu? Eu não gosto de usar as pessoas. Eu detesto pessoas que, por exemplo, Tati, você faz uma coisa bem feita e você às vezes não... Vamos supor que eu trabalho com a Isa, e a Isa é uma cantora que nem todo mundo vai no camarim da Isa. Vamos supor que seja isso. E você, às vezes, faz um trabalho que não tem aqui na Isa, mas você resolve um problema. Eu entro no camarim da Isa, tem gente que chega lá e fala, pois eu tive uma ideia, passa a sua ideia para a Isa e não fala que foi você que fez. Tem muito isso. Não é vaidade. Eu acho que quem fez a ideia, quem resolveu o problema, merece o crédito disso. Total. Eu vou chegar para a Isa e falar, Isa, a Tati tem uma ideia muito boa, ela falou que podia ser isso, o que você acha? Sabe como? É isso que a gente tem que ter, essa consciência da importância das ideias do grupo. E a gente tem que ser o que a gente é. Você quer ser bacana, você quer chamar a atenção dos amigos? Faça os amigos confiarem em vocês. Quem trabalha comigo, não discute o horário. Eu marco o horário, o cara sabe. Se o tenente marcou esse horário, eu pesquisei os voos, eu tentei achar a melhor solução para os técnicos, eu tentei achar a melhor solução para os músicos. Eu tentei achar a melhor solução para o artista, sempre. Tem um vídeo meu rodando aí que eu falo isso, sabe? Artista, músico, técnico, é que nem picolé. Você manda um picolé para Manaus mal acondicionado, ele chega lá derretido. Assim, nós somos assim. E, né? Tenente, para ti, qual é a importância da disciplina e da delicadeza para quem trabalha com o que a gente trabalha? Olha só, arte é delicadeza. É impossível você ter arte sem delicadeza. A disciplina, ela é fundamental. Eu não sou um cara que fico cagando regras para as pessoas, porque as pessoas têm a sua disciplina, que às vezes é diferente da minha. O importante é que uma equipe, para funcionar bem, ela tem que ter disciplina. Não dá para atrasar, não dá para descer fora de hora. Você tem que ter empatia, você tem que ter, sabe, responsabilidade com os seus amigos. É para descer às 10 horas, é para estar lá às 10 horas. Não tem, não tem. É para estar lá nesse horário. Então, a primeira vez eu não falo, a segunda vez eu não falo, a terceira vez, se não descer, fica para trás. Eu vou embora e largo para trás. Já larguei fora do Brasil, sabe? Já larguei música importante, perdeu o voo por causa disso. Ficou atrasado, liguei, chamei, bati na porta. Demorou a descer, disse e fui embora. Veio falar comigo, eu não respondi. Escutei, falou. Porque vai pagar minha parcela. Eu falei, não vou não. Vai lá e fala com o cantor. Vai lá e fala com o cantor. Fala o que você quiser. Não vai. Porque tá errado. Não dá pra gente subverter. Então, disciplina é fundamental. Agora, você pode impor a disciplina com delicadeza. Você não tem que botar uma coisa de tenente. Tem que fazer porque eu tô mandando. Não. Olha só, por que você vai fazer? Você vai fazer por causa disso e disso. Eu nunca digo, você não vai fazer porque eu não quero, porque eu tô mandando. Não. Tem motivo para que você seja disciplinado. Tem horários a serem cumpridos. O nosso trabalho é feito por um elo de cadeias. O indisciplinado, porque não cumpre o horário, não serve para trabalhar para mim. Eu não quero perder tempo discutindo com uma pessoa que está errada. Como é que eu vou discutir com alguém? Mas com qual conceito você tem?
está certo ou errado. O conceito de estar certo ou errado é qualquer pessoa que prejudica uma equipe, está errado. É simples assim. Então, onde é que entra a delicadeza? Eu detesto produtores, como eu disse para vocês, que são mais realistas do que o rei, que ficam, às vezes, tratando mal um fã, que esse jogo é muito importante, trabalhando com esse, com aquele cantor. Eu trabalho com quem paga meu cachê. Qualquer pessoa que pagar o meu cachê, eu vou ter o mesmo respeito que eu tenho se eu estiver trabalhando com o Paul McCartney. O cara está pagando meu cachê. Ele me contratou por excelência. Nós somos contratados por excelência, para fazer bem feito o nosso trabalho, seja o artista que for. Então, assim, muitos fãs que eu pensava que era só um fã, foram anjos que me ajudaram muito lá pra frente depois. Sabe assim, pessoas que eu barrei, queria falar com o Caetano, por exemplo, Jota Quest no BR Day em Nova York, BR Day lá em Nova York. O Jota Quest tem muitos amigos. E naquele show, em 2017, me parece, a Globo tinha falado que o Jota Quest tinha 16 convidados só. Chegou alguns convidados que não tinham como dizer não. Então nós estávamos com 24, 30. Nós estávamos com 16 a mais. Era uma coisa que podia conseguir colocar pra dentro, mas o tempo era curto, porque eles chegaram na hora que a gente ia pro palco. Então, quer dizer, tinha que falar com o cara da Globo, tinha que pegar os convidados, não ia dar tempo. Você pediu pra fã ajudar. Não, o que aconteceu? Quando eu saí lá fora, um cara lá fora, tenente, caraca, meu amigo, porra, quantos anos, onde é que você tá? Quanto tempo eu não te vejo? Eu falei, pô, Cláudio, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, eu sou o chefe da segurança. O cara morava em Nova York, tinha uma empresa de segurança. Eu não me lembrava dessa história. Ele chamou o fulano, falou, meu amigo, vem aqui, esse cara aqui, que eu te falei, o tenente. Eu era um segurança, eu tava na porta lá do show, lá em São Paulo, e ele chegou, eu falei, eu sou muito fã do Falcão, cara, deixa eu tirar uma foto com o Falcão. Esse cara me pegou, me botou no camarim, eu não lembrava disso, eu não tô querendo ser magnânimo. Não dá pra você lembrar de todo mundo que você fez alguma coisa. Ele falou, me botou lá dentro, eu tirei foto com o Falcão, ele me deu cerveja, cara, eu fiquei lá dentro do camarim, com o Xandão, com todo mundo, e esse cara, pô, tenente, te devume, ele era muito fã do Rapa, né, cara? Aí eu falei, que você é o chefe da segurança? Falei, tu vai quebrar um gato. Eu tô com 16 pessoas a mais aqui. Cara, o cara botou todo mundo pra dentro. Um cara que eu não sabia quem era, não ia ver nunca mais na minha vida. Né? Quer dizer, ele sabia que podia fazer isso, porque ele sabia que a gente teria, se eu chegasse no cara da Globo, eu conseguiria botar essas pessoas ali. E ele pôs, ele ajudou. E aí eu fui lá no cara da Globo, falei, ó, eu tava com essas pessoas, chegaram a mais, infelizmente não dava pra não, estão aqui dentro, precisa pulseira. Me deu 16 pulseiras. Quer dizer, pô, o tenente é foda, não sou foda. Deus é escandaloso. Cuide bem das pessoas, você não sabe o que você vai acontecer. E eu tenho milhares de histórias assim, que eu já contei em outros casos, não sei. Eu vou contar uma outra. Eu estava com a Bethânia no Canecão, na época ainda. Chegou um cara, português, falou, pastor, cara, queria falar com a Bethânia, minha mulher é muito fã da Bethânia e tal, e eu queria que ela tirasse uma foto com a Bethânia e tal. Falei, mas a Bethânia às vezes atende, às vezes não. Se ela for atender, não tenha dúvida, eu coloco o senhor lá e tal. Coloquei o cara pra dentro com a mulher dele, nunca mais ia ver o cara. Isso foi em 98, lembrei. Aí fui lá fazer a Expo 98, uma Bethânia leva todos os equipamentos dela. Chegamos lá com quase 3 mil quilos, quase 2 mil quilos, aliás, de equipamento. Porque tem muita coisa que é de percussão que não tem na Europa. Agora tem, mas em 98 não tinha. Agora lá em Portugal tem a Rode DC, que é do Nuno, que tem tudo que você precisa. Você liga, ele arruma tudo. Um adendo. Você sabe o que quer dizer Rode DC, essa empresa? Não. É uma melhor empresa que tem de backline em Lisboa. E em Portugal e para a Europa, se você precisar de algum lugar. Chama Rhodes DC. Quer dizer Rhodes do caralho, que é o nome da empresa. Rhodes do caralho. Que são realmente Rhodes do caralho. É do Nuno essa empresa. Aí, cara, eu lá, né, na Polícia Federal, com aquele monte de equipamento da Polícia Federal deles, né, para entrar lá. Foi eu lá parado, com aquele monte de coisa enfileirada, foi todo mundo embora. O Rhodes estava comigo, era o Cássio, que é o Rhodes da Bethânia. Ele sozinho fazia 7 músicos, e a Bethânia montava tudo sozinho, 3 percussão. Marquinhos Lobo, Reginaldo Vargas, bateria do Pantico, e o cara sozinho montava tudo. Sério, é um Rhodes assim que eu admiro muito. Aí, meu amigo, eu lá com o Cássio esperando, chega um cara e fala, o gajo do tenente não estava trabalhando com a Bethânia? Eu olhei pelo assim, não entendi muita pergunta. Eu falei, não, pô, eu sou o tenente. Eu falei, então sei, não tá me conhecendo? Eu falei, não, eu sou aquele cara que estive lá, é um senhor, já de 65 anos. Eu estive lá com a minha mulher há 2 meses atrás, no show de Canecão e tal, você me levou lá, que bacana. Eu vim aqui ver ela chegar e eu até cumprimentei ele falando, né? E eu falei, o senhor tá indo de onde? Eu trabalho aqui. O que o senhor é? Ele era o diretor da Polícia Federal. O cara era o rei da cocada preta, cara. Eu olhei pra ele assim, falei, seu equipamento tá tudo certo, o documento tá aqui. Ele falou, pá, pode deixar liberar os caras, tá tudo certo, o documento dele, eu conheço o gajo. E tava mesmo, não menti pra ele. O cara me liberou um negócio que eu ia gastar 2 horas, 3 horas pra sair. Eu não tinha ideia quem era. Então, quer dizer, a gente não faz o bem, gente. Não é por causa da lei do retorno. Entendeu? Faça o bem. Atenda as pessoas. Seja carinhoso com as pessoas. Porque você nunca sabe o que vai acontecer, se você vai continuar naquilo. Agora, eu fico muito triste quando eu quero falar com alguém e as pessoas não me tratam como eu trato. Sim. Filhos de amigos meus foram muito bem tratados em shows meus. E alguns deles não trataram meu filho tão bem nos shows deles. Mas é a vida. O que eu
vou fazer? Eu vou falar com o cara, pô, tu não fez a mesma coisa que eu fiz? Eu sou assim, quem não é, paciência. Paciência, exatamente. Como que tu enxerga os novos produtores no mercado e o que eles têm de bom e o que falta na formação desses profissionais? Na verdade, assim, os novos produtores, eu não vejo sempre como novos produtores. Se a pessoa vai lá e faz um show direito, ele é um bom produtor. Eu não consigo, se você me perguntar, muitas vezes o que eu vejo em alguns produtores, talvez alguns deles tenham um pouco dessa história de ficar, alguns, não digo todos, de ficarem muito vaidosos, estar trabalhando com essa ou aquela pessoa. Em alguns eu já encontrei casos assim, de não dar atenção devida a um fã, uma coisa assim. Mas, de uma forma geral, eu acho que nós somos muito bem... A geração de produtores e holds do Brasil são profissionais muito sérios, muito bons. Sabe? Então, assim, eu não vejo muito... Se você me perguntar, eu me surpreendo muito com a juventude dos meninos que estão aí hoje. Hoje em dia, diversifica-se muito, né? A minha geração, a gente acumulava um pouco mais de função. Mas também era diferente, porque por que eu posso ser produtor executivo e técnico? Porque o Chico fica 6 meses em cartaz, 6 semanas, desculpe. Então, eu vou lá, monto, deixo tudo pronto. O produtor técnico não tem mais trabalho durante 6 semanas. Sim. Vai fazer o quê? Tá tudo pronto, no mesmo lugar, sem sair. Assim, eu vejo eles com o mesmo talento, com a mesma vontade, com o mesmo querer que eu tenho de fazer as coisas. Porque se uma pessoa está trabalhando como produtor, porque ele é bom, senão ele não estaria ali. Mas já vi casos assim de produtores chegar no show, o palco completamente delimitado, o espaço, ele chegou e falou, cadê a mesa de monitor? E saiu fora da linha delimitada e pisou em cima da PM5D RH. Vixe. Pisou em cima dela. Ela estava no escuro, né? Ele botou o pé em cima dela assim, quebrou o visor de LED dela. E aí ele não queria assumir que tinha errado. Não, você errou. Tem uma faixa branca aqui, delimitando o palco. Pode pisar para lá. Se não tivesse a mesa, ele tinha caído do palco, né? Ainda bem que ela quebrou a mesa, não quebrou ele, menos mal. Mas então, assim, eu acho que assim, a facilidade que eles têm com a internet, a rapidez que eles têm para resolver as coisas através da internet agora, não deveriam ficar tão escravos e tão dependentes do celular e do WhatsApp, porque pode ser que uma hora você não tenha, pode ser que uma hora você não tenha sinal, sabe? Mas você tem que contar um pouco com a minha geração conta. A gente sabe que pode contar com o celular, mas eu não confio. Eu tomo todas as precauções antes. Então, acho que a geração nova, às vezes faz uma apresentação muito grande de um rider, bota cores demais no rider, e o cara, às vezes, não vai imprimir aquilo, ele vai imprimir em preto e branco, né? Então, quer dizer, vai fazer o cara gastar tinta à toa. Não que não se deva ter qualidade no rider. E quando imprime? Quando imprime. Porque, às vezes, você tem que imprimir, porque o cara tem que subir, sobe aquilo lá pra cima às vezes, né, pro grid, fica lá em cima com o grid. Mas, então, assim, eu acho que a geração de hoje é tão boa quanto qualquer uma, né, os mais novos. Alguns, como eu te disse, eu tô falando que eu vi uma certa arrogância, mas que eu acho que é da idade também, o tempo vai tirar dele essa arrogância, você vai aprender que não é por aí, mas que são normalmente, a média, 99% são muito bons, muito bons. A turma nova, já vista vocês dois, estamos aqui falando um tempão, vocês fazendo perguntas pertinentes. Obrigada. Né? Perguntas pertinentes advêm do cara que sabe o que está fazendo. Mas não é, a lógica está nas coisas, né? Total. Professor, olha, a gente está chegando quase que na parte final do programa. Antes da gente entrar no setor de curiosidade, eu queria falar o seguinte, o Tenente participou também há um tempo atrás de um podcast chamado Staffcast, tá? Também no Spotify, tá em todas as plataformas. Eu indico que vocês entrem lá. Ele falou mais lá do que a gente está conversando aqui, sobre mais casos, sobre coisas diferentes. Então é mais uma fonte de informação de qualidade e vocês têm que ir lá conferir. Nossa primeira pergunta desse setor de curiosidades é a seguinte, Tenente. Eu queria que você contasse do dia que você serviu café com sal pro mestre Wilson das Neves no show do Chico. Essa eu queria entender o que diabos foi isso. Cara, eu tenho um monte de história maluca, cara. E eu tenho uns encontros malucos, entendeu? Assim, eu sou aquele cara que subiu no elevador com o Little Richard, né? Sabe? Essas coisas que acontecem só comigo. Eu tô pegando o elevador, eu escuto, hold on, em Los Angeles. Chega um segurança enorme, com o cara entra o Little Richard, e fala, caraca, Little Richard. Eu fui fazer um show com o Falcão lá em Fernando de Noronha, cara. Aí eu chego lá em Fernando de Noronha virado 4 noites sem dormir, sendo que a última noite foi dentro do navio. Aí, exausto, cheguei, fiz o Réveillon lá de Fernando de Noronha e eu tinha só um dia, fui na praia no outro dia de manhã, na cacimba do padre, tô lá nadando, batendo papo espanhol com o cara. Eu olhei, parece que eu conheci esse cara, olhei pro cara assim. Aí veio uma mulher, quando eu olhei a mulher era Penélope Cruz, eu olhei e falei, esse é o Javier Bardem. Eu tava batendo papo com o Javier Bardem. Você imagina que você vai estar em Fernando de Noronha batendo papo, aquele cara tá nadando sozinho na praia no dia 1º de janeiro, cara. Quando eu vi que era ele, eu falei, cara, eu perdi a naturalidade e não consegui mais continuar o assunto. Total. Mas o Wilson das Neves foi o seguinte, no show do Chico, tinha umas 2 músicas que o das Neves não tocava. Então ele saía no escuro, esse pessoal mais antigo tem um talento e uma responsabilidade muito bacana de sair do palco. Tem umas formas de sair do palco. Os holds antigos não passavam na frente do artista nunca. E o das Neves, assim, alguns mais antigos, sabia a hora certinha de sair
ia, ninguém via, voltava, ninguém via. Porque tem aquela coisa do horror de entrar me querendo ser escondido, que chama mais atenção do que se ele entrar normal, né? Se ele entra normal, já sabe que eu tô entrando pra consertar alguma coisa. Chama menos atenção, eu sempre né? peço, não entra normal, vai lá. E lugar de correr não é no palco, né? A não ser que seja uma emergência. Mas mesmo emergência também você tem que já ir sabendo, porque você vai pra emergência correndo, você chega lá e vai dar cabeçada, a mesma coisa. A pressa não é bacana no palco, nunca, né? Mas o Das Neves saía sempre, ia lá pros bastidores, eu ficava esperando ele ali. Normalmente ele batia um papo comigo, eu botava um café pra ele tomava um café, fumava o cigarro dele e voltava pro show. Eu ficava sempre na penumbra, sempre tô na penumbra ali. Todos nós sabemos que é aquele cantinho escuro do teatro onde o show acontece, né? São os bastidores e tal. E, cara, naquele dia tava lá os montes de sachê de açúcar e tinha de sal também, porque tinha algumas coisas ali de salgadinhos. E o Das Neves chegou, cadê o meu cafezinho? Eu fiz o cafezinho dele, misturei, deixei o café pra ele. Mas aí a história que ele contou foi meio longa. Aí ele foi entrando, porque tinha um corredor grande assim pra ele entrar. Ele foi entrando pro corredor e o café é quente, cara. Tomou café. Coitado. 70 e pouco. Eu sabia dando aquele sacode assim, e cuspiu o café e tal. Mas aí ele correu pra bateria, não teve jeito, ele ficou na bateria tocando. E eu vi que ele fazia umas coisas mesmo. As cusparadinhas de lado, né? Tadinho. Aí, Romadinho, garoto. Traz água pra mim aí. Eu pensando, se eu acho o Das Neves tá passando mal, cara. A reação dele era muito estranha pra um cara que estivesse normal, entendeu? Mas acabou o show, aquela correria, não acabou e tal. Eu levo o Chico pra Maio. Quando o Chico sai, eu já acompanho o Chico direto pro palco. O Vadinho acompanha os músicos. Eu já levo o Chico, já vou tirando a roupa dele logo e tal. Porque às vezes ele acaba o show, troca de roupa e vaza, né? Que ele recebe antes, pra não ter que ficar esperando lá depois. Não recebe muita gente, não. Fala com muito pouca gente. Aí, no outro dia, o Das Neves veio tomar o café. Só lembrou disso na hora que ele veio tomar o café. E como ele usava Enia, ele falava muito alto. Eu não estava acostumado com a Enia. Ele chegou, ô tenente, faz aquele café pra mim aí de novo. Mas bota açúcar. Ontem você botou sal, cara. Eu tenho pressão alta, você quase me matou. Caraca, bicho, eu olhei lá, tinha sal ainda. Caraca, meu Deus do céu. Puro, cara. Eu botei 2, misturei bem. Devia ter provado, né? Pô, Matheus, coitado. Já tem pressão alta, eu dou café com sal pra ele. Por isso, Das Neves morre no palco. Foi envenenado pelo tenente. Eu tava morto, minha carreira acabou. Meu querido, muito amigo. Eu gostava muito dele, a gente se dava muito bem. Ele e o mestre Marçal, são dois caras assim que eu tenho várias histórias. Muito bom de mexer. A nossa segunda curiosidade, a gente queria saber como foi a emoção de ter sido reconhecido como tour manager do ano de 2019 pelo Prêmio Profissão Entretenimento. Sabe que eu fui indicado 3 vezes, sabe? A primeira vez eu não... Esse negócio de você ligar para as pessoas, eu pensei assim, se você votar, ele vota. Não vou falar para ninguém votar, não larguei isso lá. Mas aí eu vi que a mídia, falei, deixa eu ver como... Aí, sério mesmo, aí quando eu fui indicado pela segunda vez, eu falei, bom, eu fui indicado, eu ganhei 2 vezes. Aí fui indicado, eu falei, olha, aí eu coloquei, quando aqui, ó, tô indicado para tour manager e tal, e aí ganhei, foi muito bom ter ganhado, porque, na verdade, no fundo, eu sempre fui o tour manager, né? Embora eu seja o produtor executivo, eu acumulo muito essa função de ser tour manager, porque é o cara que gerencia as turnês, né? Então, quer dizer, Sim. É uma coisa que eu faço, que eu sei fazer, que eu gosto. Por quê? Porque uma das coisas que eu acho que um produtor tem que estar atento é na logística. Ele tem que ser esperto em logística. Ele tem que ter planos A, plano B, plano C. Não dá para você chegar para o artista e falar, não dá para você ir embora hoje. Se o artista falar comigo, eu quero ir embora hoje, eu vou dar um jeito ali. E não vou dar um jeito ali caro, não. Eu vou tentar achar um avião bom, num preço bom. Porque é o seguinte, gente, aprendam. Produção tem que ter problema. Sim. Porque se não tiver problema, não precisa de produtor. A gente não tem Quanto emprego. mais enrolado, quanto mais chato é o artista, melhor eu acho. Exatamente. Eu vou lá fazer meu trabalho, porque eu vou ganhar dinheiro e vou cobrar mais caro isso. depois. Então, assim, eu fiquei muito emocionado pelo reconhecimento. E se advir de eu ser indicado de novo, eu vou declinar, porque não faz sentido você ganhar, né? Eu ganhei 2 vezes, achei muito bom. Se eu tivesse ganhado uma vez, eu já estava felicíssimo. Então, é muito bom ganhar. Eu fiquei muito feliz de ter sido eleito a primeira vez. E fiquei muito emocionado de ser eleito a segunda vez. Muito emocionado. A gente tá chegando na parte final do programa. E aí, vamos às 3 perguntas que a gente faz pra todo mundo, Tenente. Então tá, das 3 perguntas, pode ser que nem o Gênio, eu vou querer dinheiro, vou querer não trabalhar mais, vou viver muitos anos. É quase isso, ó. Vamos lá, a primeira delas é o seguinte, eu queria saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria hoje onde você tá, fazendo o que você faz e principalmente com a relevância que você tem. Bom, eu sou da seguinte opinião, sabe? Sem falsa modéstia, eu fiz o que eu fiz porque eu gosto do que eu fiz. Então, quando eu brinquei que a dia que eu queria parar, eu quis parar às vezes
disso por causa de intempéries, por causa de chuva. É tipo uma coisa que eu não tenho domínio, Sim. sabe assim? Choveu tanto. Eu terminei o show sem sapato, descalço, molhado, imundo, porque meu sapato, pisei no barro, o barro chupou meu sapato. Mas eu falei, gente, isso foi a minha vida. Mas depois a crítica foi tão boa no outro dia desse show que eu fiquei feliz de ter sido eu que fiz a produção. Então, assim, quando eu fiz isso, eu não sabia que existia esse mercado, eu nunca pensei nele. Eu era ator, né? Eu queria ser ator. E eu poderia ter sido um bom ator. Eu deixei de ser ator porque alguém me chamou lá para fazer um teste de sofá e eu não aceitei. Uma coisa que eu fiz na vida, eu nunca abri mão de nada na minha vida, assim, das minhas coerências. Nunca. Se um artista estava errado, ele estava errado. Eu nunca defendi um artista contra um técnico, contra um músico. Se o artista pisou na bola, eu falo, não, você pisou na bola. Eu não fico lá fazendo média, não. Nunca fiz. Eu posso ser gentil na colocação das coisas. Mas eu sou bacana, eu não sou bobo, né? Então, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, e me esforcei muito para fazer bem feito. É simples assim. Por exemplo, eu trabalhei com o Chico, porque eu trabalhava com o Naum foi dirigir o Chico. Eu trabalhei com o Milton, porque um contratante contratou o Chico do Chico, gostou do meu jeito de trabalhar, me chamou para ser o produtor do contratante para fazer o Milton. O Milton viu o meu trabalho, a equipe falou bem de mim pro Milton, o Milton me levou pro Milton, sabe? Foi assim. Aí a Betânia, o Álvaro saiu da Betânia, tinha visto o meu currículo, quando a Betânia precisou de alguém me indicou, não foi o Álvaro não, alguém me indicou pra Betânia. Eu fui lá fazer Betânia, não, já vi falar de você e tal. Então, quer dizer, eu fui indo porque alguém precisava, mas era um mundo diferente também, era um outro mercado. E isso é uma discussão para um outro dia nós falarmos, porque houve uma mudança no mercado tão grande que as carreiras estão sendo muito efêmeras, né? Não tem assim aquelas carreiras de 50 anos. Por quê? Porque precisa ser renovado, precisa ser visto de novo a estratégia das gravadoras que não tem mais dinheiro, essa aposta em músicas fáceis que você faz aí. Eu brinquei com um amigo meu que as músicas são tão fáceis que eu fiz música e mostrei, mandei para ele, falei, olha, essa música eu sei fazer. Então, quer dizer, tem músicas que precisam ser feitas, bem feitas, para que o mercado se sustente por mais tempo. E agora, uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Como que você pensa na sua aposentadoria? Eu não penso nela não, sabe assim? Eu tenho alguns sonhos, eu vou te falar os meus sonhos. Eu tenho um sonho de atravessar a Rota 66 de moto. Que demais. Na idade que eu tiver. Eu tenho vontade de pegar um motorhome e andar pelo Brasil filmando algumas coisas que eu acho bonitas no Brasil e fazer um vídeo sobre isso. Eu quero o Rio São Francisco, é uma coisa tão maluca. O Rio São Francisco é um rio absurdamente navegável. Ele é uma estrada, poderia ser muito mais bem utilizado. Eu tenho um plano de andar pelo Rio São Francisco, descer todo ele de navio, de barco. Então tem muitos sonhos. Pô, tenente, esse do navio aí, no barco, quando for rolar, me convida, por favor. Pois é, eu tenho um plano de fazer um livro de produção, porque não tem literatura de produção no Brasil ainda, né? Não tem livro. Que demais isso. Existem alguns, mas eles não são criados por quem tem a experiência que você tem, entendeu? Tem um livro chamado O Avesso da Cena, que é o melhor que eu li até hoje de produção. Mas ele não chega na área... Não chega. Mas dá uma noção muito boa. Porque é o seguinte, o que você tem que ter em mente numa produção é quando você vai fazer um show no teatro, que já está lá montado o rudimento, você tem a quartelada, você tem tudo lá, as varas contrabalançadas, como funciona a perna, a bambolina, tem tudo lá. E quando você vai fazer um show igual eu fiz com o Ney Mato Grosso, no ginásio, e que o Ney queria um teatro no ginásio, eu tive que fazer um teatro no ginásio, com cenário subindo e descendo igual palco, igual show normal. Quer dizer, como é que faz isso? Como é que você faz para ter um show num lugar que você estava fazendo o Canecão, por exemplo? Eu fiz um show do Lulu Santos que tinha um cenário de 18 metros do fundo por 8 de altura. Era no Metropolitan. Então fazia um U de 18 metros por 8 de altura, tá? Laranjado. E depois a gente tinha que esconder tudo isso, porque o que acontecia? Tinha 3 cenários que eu subindo. Subiu o primeiro, subiu o segundo, subiu o terceiro. Quando subiu o terceiro, aparecia o laranjado. Mas só podia aparecer no final. E no final, caía o laranjado. Tudo. Ele tinha que cair. Então, caiu um pano de 18 metros por 8 no chão, para mostrar o fundo do teatro. Quanto mais bagunça tivesse lá atrás, era uma coisa meio de desmistificar aquela magia. Era bonito pra caramba. Aí acabou o show de lá, pra onde a gente foi? Nós fomos pro Olímpio, tinha 3 metros de altura. Então você tinha 15 metros de pano sobrando para baixo, imagina. E você tinha que adequar. O Olímpia não tinha 18 metros. O palco do Olímpia, se tivesse, não tinha 12 metros por 10, se tivesse. Então, quer dizer, como adaptar isso? Como, sabe, equipamentos, como dar problema, como resolver, como substituir, como é que é a logística, um monte de coisas, um monte de detalhes que você pode escrever. Como é que é trabalhar com mulher? Mulher presta atenção. A mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Mulher tem um negócio que muita gente briga com isso, que é muito sério, Tati me corrige. A TPM é um negócio muito triste, é doloroso, é chato, tem que ser levado a sério. É hormonal. Sabe? Então, assim, ela é diferente
diferente do homem, ela faz xixi sentado, o vaso tem que estar limpo, né? Tem que ter muito detalhe, mulher, e não é machismo, hoje em dia tá tão chato essas coisas, mulher tem uma delicadeza, uma forma de olhar, por exemplo, um apagador de luz sujo para uma mulher, no camarim dela, é feio para ela, é feio, você chega lá, tá cheio de dedos sujos de alguém que foi sujando, tem artistas que eu costumo levar a tampa do vaso, tira aquela e bota dela, ela sabe que ela tá sentando na tampa dela, ou quando não tem, eu pego papel plástico filme, que eu aconselho vocês sempre levar plástico filme para show. Sempre porque tem você que ter. usa aquilo para chuva, você protege o equipamento, protege o piano com aquilo, você usa aquilo para tudo, é muito bom. Então, assim, é um pouco disso, sabe? A pergunta, eu espero que eu tenha respondido também. Super! Nossa última pergunta é a seguinte: se você não fosse do meio de produção e não tivesse envolvimento nenhum com o mercado musical, o que você estaria fazendo hoje? Eu estaria tentando ser feliz de outra forma. Não foge da pergunta, não. Eu seria psicólogo, eu gosto muito de ler, eu leio muito. Eu seria psicólogo, gosto muito de psicologia. Eu também. Teria insistido na carreira de ator, talvez. Eu sou um ator razoável, tem filme para provar isso. Procura aí Memória do Cárcere, vocês vão me ver lá. Memória do quê? Memórias do Cárcere, um filme do Nelson Pereira dos Santos. Marquinhos Palmeiras sendo meu figurante, hein? Que isso, minha amiga, agora sim! É brincadeira, eu falo isso pra sacanear ele. Filme de 84. Se você botar aí agora no YouTube, tem uma cena minha já, você já vai ver, eu falo, eu fazia um personagem, era um locutor. Galã? Não, era um tipo um bigodinho e tal. Naquela época eu pesquisei, os locutores daquela época, tinha o César Ladeira, eles falavam Rádio Libertadora, diretamente da Praça Vermelha. Eles tinham uma coisa meio de puxar o R. Nelson Gonçalves fazia muito isso. Fazia aquele tanto de regresso, acentuava muito o R, né? Mas eu teria sido ator, talvez até músico, sabe? Como eu sou de uma família de músicos, talvez tivesse sido um guitarrista. Mas eu estaria com certeza perto da música. Mas psicologia, certamente, eu gostaria de fazer. É isso. É meio comum esse final, porque todos nós da nossa área, pelo menos você é o nosso 9º convidado, Tenente. Essa primeira temporada a gente vai ter 10. Dos 9 que passaram aqui, quando eles falam nesse assunto de que faria se não fosse do mercado de produção, quando eles não respondem mais ou menos na linha que você respondeu, falando que tentariam ser felizes com outra coisa, eles falam que não seriam felizes o suficiente se não fosse do mercado de produção. E eu acho que esse aqui é o lance, assim, a gente só faz o que faz e só passa pelo que passa, porque isso representa boa parte do que é a nossa felicidade. Com certeza. E, enfim, é com essa linha de pensamento que eu queria te agradecer por você estar aqui. Pra gente é uma realização ter você aqui, isso me deixa pessoalmente muito feliz, e acredito que a Tati também, porque a gente entende o que é ser tenente hoje, a estrada que você ajudou a trilhar junto com o Álvaro, junto com o Pedro Ribeiro, com essa galera que veio bem antes, que veio construindo e pavimentando tudo isso, ela nos ajuda muito. Eu vou te falar uma coisa do Pedro, que eu acho muito bacana do Pedro. O Pedro, eu admirei muito o Pedro. O Pedro Eduardo, como é que eu admiro muito o William Oliveira. Muita gente que eu admiro, muito road que eu admiro, muito técnico, muito produtor, eu admiro de verdade. Aprendi muito com muito dele. E aí eu fui fazer lá o John Rock, o embrião do John Rock. Cara, foi caótico. Um dos produtores não sabia o que era a ser, de verdade. Eu tava com o Lulu Santos, eu tava com o Cidade Negra. E aí, na hora que acabar o show, eu falei com o cara, cadê os carregadores? Eu falei, não é só vocês que viram, não? Não, cara, carregador, muita coisa assim, né? Mas foi muito bem feito. Foi bem feito, mas pecaram em algum detalhe. Aí ele falou, Tenente, você não quer vir pra cá pra você fazer isso pro ano que vem? Eu falei, olha, eu não posso, eu tô com uma agenda muito cheia pro ano que vem, tinha muita coisa pra fazer, mas eu te indico um cara bom. E aí o Pedro Ribeiro foi pra lá. Indiquei o Pedro Ribeiro. E o Pedro Ribeiro foi pra lá, o João Rock, eu acho que se tornou o João Rock por causa do Pedro Ribeiro. O nome do episódio do Pedro Ribeiro aqui com a gente se chama Um Pedaço da História, porque eu acho que vocês, principalmente vocês dois, representam muito isso pra quem tá chegando no mercado hoje. Quem tá chegando tem que sim saber o que vocês fizeram e como vocês fizeram pra aprender o que é uma boa conduta e como se portar no mercado. Então fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado do Stage Life Podcast ao Tenente e também ao Pedro Ribeiro por tudo que vocês fizeram pelo nosso mercado. Foi um puta prazer ter você aqui hoje, professor. Foi mesmo. Obrigada.
Obrigada. Eu agradeço vocês dois também, de verdade, as pessoas que vão nos ouvir. Eu agradeço muito. Eu acho muito importante essas trocas que a gente tem com gente nova fazer vocês. E vamos tocar o barco, vamos ser felizes, vamos nos unir, vamos apoiar um ao outro, vamos indicar um ao outro, sabe? Se não pudermos ajudar financeiramente, vamos ligar para os amigos, falar, ó, tá difícil, palavras de apoio, palavras que possam ajudar as pessoas a sair desse momento. Tá difícil para muita gente, tá difícil mesmo para muita gente. Então, vamos tocar o barco, não vamos deixar o cortina fechar, não. É isso, é com esse sentimento de esperança que a gente termina mais um episódio do Stage Life Podcast. Muito, muito, muito obrigado. Valeu. A todos. Aê. Obrigado, Terém. Obrigada. Pô, Obrigado a foi foda. vocês, um beijo! E para você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o @StageLifeBR, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais para estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Gente, vocês me fizeram chorar no final desse programa. Pelo amor de Deus. Sob o patrocínio da Perfect, você acabou de assistir. É essa que é pra falar, né? Nossa Perfect. Senhora.